Um arrebatamento. Múltiplas ascensões, um ensinamento profético. Parte 2. Darren D. Messenger. 25 de maio de 2025. Agora, então, eu quero entrar em seus desejos, que é a terceira ascensão na Bíblia e está em Atos 1 versículos 1 ao 11, e lemos o que o escritor está dizendo e diz. 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Agora, antes mesmo de eu ir longe, a arca de Noé, o dilúvio, quantos dias choveu na terra? 40 dias. Então já vemos um paralelo aqui, para as chuvas serodias virem, que vieram nos dias de Noé. Nós vemos os 40 dias que ocorrem durante o julgamento. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como primícias de seu tempo, e sabemos que ele não foi aceito porque ele era a chuva temporã que eles rejeitaram. Amém. Mas sabemos que os apóstolos no Pentecostes receberam a porção dobrada, a chuva serodia, e Pedro fala sobre isso porque ele pega as palavras de Joel, que isso é o que o Senhor falou do fim dos tempos. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E esse foi o momento de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, a porção dobrada das chuvas serodias. Vemos a mesma coisa acontecendo quando Elias também é levado para cima, mas não vou me precipitar, vamos continuar. Atos 1 versículo 4. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? 7. Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, quando eles se reuniram, perguntaram a ele dizendo, Senhor, você restauraria neste momento o reino de Israel? E ele disse a eles que não é para você saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu em sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora, 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Eu só quero rapidamente apenas falar sobre isso. Foi levado para cima. Porque essa é a mesma linguagem que ouvimos com Enoque e ele não era mais. E essa é a mesma linguagem que vamos ouvir com Elias. Já ouvimos que ele foi levado para cima e Eliseu não o viu mais. E as pessoas gostam de dizer, bem, isso significa uma parte do que isso significa, mas aqui estamos vendo claramente que não necessariamente, porque sabemos que o Senhor não foi arrebatado, ele ascendeu. E diz que 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, 11 os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então ele subirá e descerá, mas adivinhem, essa não foi a primeira vez, porque Jesus já disse aos judeus que ninguém viu o Pai, exceto aquele que desceu do Pai e veio e desceu à terra. Ele é aquele que conhece o Pai e ele voltou. Então, novamente, eu quero abordar esse paralelo de 40 dias, porque eu disse que vamos abordar isso no Antigo Testamento. O que vemos acontecendo? Vemos Moisés, irmãos e irmãs, sendo chamado ao Monte Sinai para receber os mandamentos, não uma vez, mas 2 vezes, porque adivinhem, a primeira vez quando Moisés recebeu as tábuas de pedra o que ele fez? Ele as quebrou, porque quando ele retornou o que ele os encontrou fazendo? Ele os encontrou adorando o bezerro de ouro. Amém.
Então vemos que a primeira vez que Moisés desce, a maioria rejeita quando ele vem com os novos reinados. Ele é rejeitado, mas na segunda vez ele é aceito. E vamos aprender sobre isso em Êxodo 34, versículos 27 ao 30. 27 Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito pacto contigo e com Israel. 28 E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. 29 Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. 30 Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Agora, eu disse a vocês, essas são prefigurações do que estava para acontecer, porque o que aconteceu aqui é que o Senhor Yahvé, na época, deu aos israelitas e a todos nós que agora lemos a Bíblia hoje, a prefiguração da transfiguração de Jesus Cristo, sobre a qual lemos em Mateus 17, 1 ao 9, porque esta foi uma confirmação de quem compartilha a ascensão, antes mostrada por Moisés. Porque o que disse, na verdade, em Êxodo 33, foi que ele já subiu, ele conheceu o Senhor e ele desceu. Sabemos que Moisés faz aquele apelo incrível ao Senhor: Senhor, se eu encontrei favor e graça aos seus olhos, mostre-me a sua glória. Versículo 18. E o que acontece é que o Senhor passa: você não pode ver meu rosto, mas pode ver minhas costas, pois não pode ver meu rosto e viver. Versículo 20. E eu vou colocá-lo no penhasco da rocha e minha glória passará por você e eu lhe mostrarei toda a minha bondade. Então Moisés já viu a bondade do Senhor, a glória do Senhor. Versículo 19. Enquanto ele está com o Senhor lá em cima na montanha, assim como Jesus tinha feito, e desceu, e disse aos judeus que ninguém conhece o Pai, exceto aquele que vem do Pai. Mas eles o rejeitaram, mas Moisés foi pela segunda vez e recebeu os mandamentos de Deus. Ele desceu e seu rosto estava resplandece, então vamos continuar e ler sobre a transfiguração de Jesus. Mateus 17, versículos 1 a 9, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, novamente, nos dias de Moisés, quem Deus designou a Moisés para vir com eles perto da montanha. Arão e Josué. Então podemos ver que sempre há um círculo interno. Sempre há um primeiro fruto entre os frutos. E diz que os acendeu em uma alta montanha, que descobriremos em breve qual era essa montanha, porque novamente, é de tirar o fôlego, quando você vê como Deus sempre conecta as histórias para nós e ele não deixa espaço ou lugar para confusão. Continuando. 2 E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3 Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então novamente podemos ver essa imagem de Moisés, mas agora foi cumprida até o âmago, não apenas o rosto brilhando, todo o seu corpo brilhando, mas adivinhem quem aparece ao lado dele, e diz: eis que Moisés e Elias apareceram a eles conversando com eles. Agora, antes de eu ir mais longe, isso não tem nada a ver com o arrebatamento, isso estava confirmando que Cristo era a lei e os profetas, isso é o que era, mas há uma segunda razão. Porque Moisés pediu para ver a glória de Deus em Êxodo 33. Ele viu as costas do Senhor. Elias pediu para ver a glória de Deus. O que vamos descobrir então? Este era Yahvé mostrando a eles, qual perto do sol, eles não poderiam ver seu rosto e ainda viver. E diz: e eis que Elias apareceu a eles conversando com eles. Continuando. 4 Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres. Farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. 5 Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Assim como no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba, a voz falou essas mesmas palavras. Então, podemos ver que o batismo estava apontando para a festa de Pentecostes. Jesus batizou com fogo, João foi quem batizou com água. Então podemos ver novamente as conexões aqui. E diz que quando os discípulos ouviram isso, eles caíram sobre seus rostos e ficaram com muito medo. Jesus veio e os tocou.
levantem-se e não tenham medo. Quando eles levantaram os olhos, não viram ninguém além de Jesus. Agora mesmo, quando desceram da montanha, Jesus lhes ordenou: não contem a visão a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então, o que Pedro, João e Tiago viram? Eles viram o corpo ressuscitado, eles viram o corpo glorioso, eles viram o corpo que pode ir para o céu e estar com o Senhor, é o mesmo corpo. Jesus veio quando ele veio e mostrou a Tomé quando ele apareceu aos discípulos e disse: Ei, coloque suas mãos através delas. Vocês têm pão? Eu posso comer. Quando ele atravessou a parede, esse é o corpo glorioso, esse é o corpo incorruptível que vai para o céu. Meus irmãos e irmãs, é tão incrível que a Bíblia realmente serve para nos dizer e para nos mostrar como será a vida depois do reino milenar, quando o novo céu e a nova terra descerem do céu. Então eu quero dizer a vocês, porque sempre houve, e eu vi algumas coisas na internet, isso parte meu coração, porque eu acho que as pessoas fizeram isso por influência, e as pessoas devem estar maravilhadas com elas, e apenas pelos louvores dos homens, mas onde Jesus foi transfigurado? Em qual montanha isso aconteceu? Eu vi pessoas dizendo: foi nesta montanha em Israel e naquela montanha em Israel, mas Jesus não foi transfigurado em Israel. Não é isso que a Bíblia nos diz, porque Pedro, que foi testemunha da transfiguração, como acabamos de ler em Mateus 17, nos diz exatamente onde esse evento ocorreu. 2 de Pedro 1 versículos 16 ao 21. 16 Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. 17 Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 18 E essa voz, dirigida do céu, ouvimo-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Agora, a Bíblia fala sobre duas montanhas sagradas, fala sobre uma simbólica e uma literal, fala sobre Sião no céu como a montanha sagrada, em Apocalipse 14, bem quando os primeiros frutos estão com quem? Sim, quem? Claro, certo, no Monte Sião, falando sobre a montanha celestial, mas então literalmente a montanha sagrada é a montanha onde Deus desceu bem no meio do povo depois de libertá-los do êxodo, do Egito, fala sobre o Monte Sinai. Meus irmãos e irmãs, então podemos ver, assim como Moisés subiu ao Sinai e desceu e encontrou o povo regozijando-se e adorando o bezerro de ouro e quebrou as tábuas, mas na segunda vez, quando ele volta, está nos dizendo que Jesus na primeira vez foi rejeitado pelos homens. Ainda morreu pelos homens, porque intercede continuamente por eles, para que eles não se destruam, mas na segunda vez vocês o aceitarão. É por isso que o livro de Zacarias nos diz que quando eles virem aquele a quem traspassaram vindo no ar, no arrebatamento, eles chorarão e lamentarão, mas eles dirão: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, amigos, sem confusão aqui, apenas paralelos. Concluindo 2 de Pedro 1, 19 temos ainda mais firme a palavra profética a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. 20 Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21 Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então vamos agora para o encontro de Elias, porque esta é outra história paralela de 40 dias para você e isso é frequentemente chamado de disparos do evento novamente, depois que a glória do Senhor, Shequina se revela a Israel. E adivinhem, eles ainda rejeitam Yahvé mesmo depois disso, porque querem destruir seu profeta. Então agora Elias não está apenas fugindo de Jezabel e Acabe está fugindo dos israelitas. Então 1 de Reis 19 versículos 4 a 8 e 11 a 13 diz: 4 Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 5 E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. 6 Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. 7 O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o, e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Novamente, e então, ouviu isso.
Diz que o anjo do Senhor voltou pela segunda vez. Então, o anjo no versículo 5 era o anjo do Senhor, embora diga apenas um anjo de Deus, aqui especificamente é o anjo do Senhor, este é Jesus Cristo, pouco antes de seu tempo, que está confirmado no Novo Testamento, voltou pela segunda vez, tocou nele e disse, levante-se porque a jornada é muito grande para você. Então na primeira vez Elias rejeita o que Cristo está lhe dizendo para fazer, mas novamente, na segunda vez ele ouve e recebe. Podemos ver como Deus está sempre reafirmando que, na primeira vez que vim não fui recebido, mas na segunda vez, quando eu vier serei recebido. Continuando. 8 Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe e Sinai são o mesmo lugar, apenas nomes diferentes. O monte de Deus, este é o Monte Santo de que estamos falando. E adivinha o que acontece no monte de Deus? Quem ele testemunha lá? Quem ele encontra? Bem, vamos ler o versículo 11 e diz, 11 Ao que Deus lhe disse, vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Ouça isto, amigo, e eis que Iave passou, assim como ele fez com Moisés, e Elias vai fazer algo semelhante que Moisés fez em Êxodo 33. 12 Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. 13 E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, que dizia, que fazes aqui, Elias? Ele cobriu o rosto com o manto e saiu e ficou na entrada da caverna. Ele sabia que não podia ver o Senhor porque o Senhor estava bem ali no meio dele. Amigos, isso é tão poderoso, Deus é bom. Então, tenho certeza de que Elias sabia que era o anjo do Senhor. Este é o homem que fez uma das maiores coisas da Bíblia. Este é o homem que seguiu a Deus e andou com Deus por toda a sua vida e foi obediente ao Senhor. Então Deus é bom. Fim da segunda parte.